Olá, meus amores do quarto ano. Olha, o componente curricular da nossa aula de hoje é língua portuguesa. Nossa aula tem como objetivo identificar a presença de locuções verbais em frases, além de investigar, o efeito de terem sido utilizadas locuções verbais e não verbos como forma de expressão. Mas primeiro, gente, vamos entender o que é locução verbal. Bom, então vamos lá. Locução verbal é a junção de dois ou mais verbos que exercem a função de apenas um. De maneira geral, as locuções verbais são constituídas por um verbo auxiliar e um verbo principal. Vale lembrar que, como o próprio nome indica, os verbos auxiliares acompanham outros verbos, que são os principais, e indicam as flexões de número, singular e plural, pessoa, que é a primeira pessoa, a segunda pessoa e terceira pessoa, no modo que são os indicativos, subjuntivos e imperativos, tempo e voz. Os verbos principais, por sua vez, expressam a ideia central da ação praticada. Já dá para entender um pouquinho? Bom, vamos continuar com o vídeo da professora Scarlett, onde ela traz um pouco mais sobre o assunto. Então, agora nós vamos iniciar sobre locução verbal. Continuamos a estudar, então, sobre o verbo. O que vai ser uma locução verbal? A locução verbal ela é formada normalmente por dois verbos. Pode ter mais verbos, mas a estrutura mais utilizada é um verbo auxiliar mais um verbo principal. Por isso, a gente fala que ele é formado por dois verbos. O verbo auxiliar é aquele que vai ser conjugado, ele vai concordar de quem pratica aquela ação. Se sou eu, então eu vou concordar o meu verbo com a pessoa ali, eu. Se somos nós, eu vou concordar com a palavra, com a pessoa, nós. O verbo principal, ele pode ter uma dessas três formas, que nós chamamos de formas nominais. Ele pode estar na forma do infinitivo. Quando que ele vai estar na forma infinitiva? Quando terminar em R. Quando eu uso essa forma, eu não conjugo o verbo, portanto, ele não tem expressão em relação a nenhum tempo, ele não está conjugado. Quando eu estou usando a forma no gerúndio, termina em NDO. Nessa forma, dá a ideia de continuidade, a ação continua mesmo após a minha fala. E o particípio termina em DO com algumas variações, dependendo da palavra, vai sofrer variações fonológicas, podemos mudar o D pelo T. Esse particípio ele dá uma ideia de passado, de algo que já aconteceu, e isso junto com o verbo auxiliar. Então, o verbo principal ele pode ter uma dessas formas nominais, que eu vou conseguir identificá-la pela terminação do verbo, R vai ser infinitivo, NDO gerúndio e DO com as suas demais variações, particípio e o verbo auxiliar. Então, meus amores, como falei para vocês anteriormente, locução verbal é a junção de dois verbos que têm a função de apenas um. Nas locuções verbais, gente, apenas o verbo auxiliar pode ser flexionado. Dessa maneira, o modo, a pessoa, o número e o tempo são indicados pelo verbo auxiliar. Observe o exemplo que eu trago para vocês. Eu tenho aqui a frase: eu estou lendo aquele livro que você me emprestou. Tenho dois verbos aí. Vocês podem observar. Nesse caso, a locução verbal da minha frase é estou lendo. O verbo auxiliar é estou. O verbo principal é lendo. Vocês podem observar que o estou, que eu coloquei aí de vermelho, ele está flexionado. Ele está na primeira pessoa do singular. Se eu mudar essa frase para ele está lendo aquele livro que você me emprestou, eu mudei a frase para a terceira pessoa do singular. O que eu consigo flexionar, consigo conjugar, é o primeiro verbo, o verbo auxiliar. Conseguiram compreender? Então, verbo auxiliar mais verbo principal é igual locução verbal. Agora vamos colocar em prática aquilo que acabamos de aprender. Para isso, vamos pegar o módulo 1, abrir na página 71 e 72
e 72, né? Fazer a leitura dessas páginas com muita atenção e realizar as atividades que tem nelas, né? Então, o que eu vou fazer agora? Abrir meu módulo 1, na página 71 e 72, fazer a leitura das atividades e realizá-las. Então, o que a Promilane deseja para vocês agora é sucesso nas realizações dessas atividades. Tchau e até a próxima aula.